Os cromossomos são estruturas que correspondem a filamentos de cromatina que se encontram enrolados, ou seja, nós dizemos que são filamentos de cromatina que se encontram espiralados, né? E eles estão presentes no núcleo de todas as células, tá? Então, quando a gente fala no núcleo da célula, é onde o material genético está localizado. E os cromossomos representam, né, são eles que guardam essa informação genética. A cromatina, esses filamentos de cromatina, por sua vez, eles são formados por moléculas de DNA, que podem estar associados a proteínas de duas classes diferentes, tá? O DNA, ele sempre vai estar associado à proteína, mas depende de qual tipo dessas duas classes. Essas proteínas podem ser histonas ou então cromossômicas não histonas, tá? A cromatina, ela pode se apresentar ainda de duas formas. A gente tem a eucromatina, que corresponde, essa cromatina ela é formada por moléculas de DNA que estão ativas, né? E, portanto, se esse DNA está ativo, ele é capaz de realizar a transcrição. E nós temos ainda a heterocromatina, que é formado por DNA que está condensado, né? Então, a partir do momento que o DNA se encontra condensado, ele é incapaz de realizar transcrição, portanto, ele está inativo, tá? Então, nós temos a cromatina, que pode estar associada a histonas e não histonas, e ela pode se apresentar como eucromatina, quando é formada por DNA ativo, e aí ele é capaz de realizar a transcrição, ou então a heterocromatina, formada por DNA condensado, que está inativo, tá? Então, a gente tem aí uma diferença, né, entre os termos cromossomo e cromatina, né? A cromatina corresponde aos filamentos longos, né, filamentos longos e finos de DNA, tá? E a cromatina, ela é visualizada durante a intérfase, que é aquele intervalo que nós temos entre as divisões celulares, né? E o cromossomo nada mais é do que a estrutura formada por filamentos de cromatina espiralados, tá? Um cromossomo, ele pode ser demarcado, tá, ao longo do seu comprimento em milhares de regiões que nós chamamos de genes. Cada gene, ele tem um lugar específico no cromossomo, tá? Cada local nós chamamos de locus gênico. E no plural nós falamos que são os loci, tá? Então, o local, né, estruturalmente falando, onde se encontra aquele determinado gene, né, o estudo dos genes, a questão do projeto Genoma, né, que nos permitiu fazer aquele mapeamento gênico da espécie humana, é justamente por conta do conhecimento dos locais específicos onde estavam localizados cada um desses genes, tá? Então, qual é a função do cromossomo? Né? Vai ser controlar, basicamente, controlar as funções desempenhadas pelas células, né? Eles também carregam as informações genéticas, né, de um determinado indivíduo, e essa informação genética, ela está presente nos genes, ok? Então, o cromossomo, ele apresenta uma unidade estrutural com filamentos de DNA em forma de espiral, né? E essa espiral, né, esses filamentos de DNA, eles são envoltos por uma substância proteica que corresponde, né, à matriz, tá? Estruturalmente falando, como é que a gente pode identificar as partes do cromossomo, né? No cromossomo, nós temos o cromômero, né? O cromatídeo, o centrômero, a região satélite, a zona SAT e os telômeros. Os cromômeros,
nós conseguimos visualizar no cromossomo, né, como um engrossamento, né, um espessamento de forma irregular, né, e está presente em toda a extensão da cromatina, tá? Os cromatídeos, eles correspondem, eles são um resultado, na verdade, da divisão, né, da divisão longitudinal do cromossomo que acontece durante a divisão celular. O centrômero, ele é uma constricção primária, né? O que é uma constricção? É uma região de estrangulamento que a gente consegue visualizar no cromossomo, né? E essa constricção primária é que vai dividir o cromossomo em dois braços, tá? Então, nós temos os filamentos de cromatina com uma região de estrangulamento, que é a constricção primária, onde nós identificamos como sendo o centrômero, tá? Nessa constricção primária que a gente tem a divisão do cromossomo em dois braços, tá? E isso influencia, né, a movimentação durante a divisão celular, tá? A região satélite, ela corresponde à parte terminal de material cromossômico, né? Separado do cromossomo por uma constricção secundária. Então, o que a gente vai visualizar? Uma constricção primária, que é o centrômero, né? A gente vai ver mais adiante, eu vou falar sobre o tipo de cromossomo em função desse posicionamento, né? Então, a gente tem essa constricção primária e tem a constricção secundária, tá? Que vai ser a região que a gente chama de satélite, ok? A gente tem ainda a zona SAT, né? Que é a porção do cromossomo que está relacionada com a formação do nucleolo durante a telófase, né? Lembrando que o nucleolo é aquela região responsável, né, ela participa da síntese de proteínas na célula, tá? E aí, com a síntese de proteínas, a gente vai ter aí a realização de várias atividades diferentes na célula, tá? E os telômeros, que são as extremidades finais dos cromossomos. Então, a presença do telômero, né, ele serve como uma proteção, tá? Contra a degradação do material genético nessas extremidades, tá? Uma outra informação que é importante, né, é sobre a posição do centrômero no cromossomo. E isso acarreta uma classificação diferenciada para cada tipo de cromossomo. Então, nós podemos ter um cromossomo metacêntrico, nós temos o cromossomo submetacêntrico, o cromossomo acrocêntrico e o cromossomo telocêntrico, tá? Então, se a gente conseguir compreender, né, o significado desses termos, nós conseguimos associar, né, àquele determinado tipo de cromossomo. Então, o que seria um cromossomo metacêntrico, né? É aquele em que aquela constricção primária, que é o centrômero, ele está localizado bem no meio dos filamentos de cromatina. Então, eu vou ter, no final, a divisão em dois braços, né, de tamanhos iguais, tá? Então, esse é o metacêntrico. O submetacêntrico, nesse tipo de cromossomo, a gente tem um deslocamento, né, dessa constricção primária um pouco além do centro, né, fazendo uma divisão dos dois braços, mas com uma diferença um pouco menor de comprimento entre eles. Já no acrocêntrico, né, a gente vai ter esse deslocamento mais para a extremidade. Ele não vai chegar na extremidade desse braço, né, mas eu vou ter um deslocamento de tal maneira que os dois braços formados vão ser de tamanhos discrepantes, a diferença entre eles vai ser bem visível, tá? E no cromossomo telocêntrico, né, a gente vai ter essa constricção já lá na extremidade, tá? Então, visualmente falando, o cromossomo, nesse caso, ele vai possuir apenas um braço, ok?